Bem, caros líderes religiosos, prezados conferencistas, dignos participantes, nós continuamos com a nossa conferência. Depois de termos a nossa mesa redonda e depois de estarmos mergulhados em louvor com a nossa amada irmã Ana Panzo, nós vamos passar numa outra etapa em que teremos a nossa primeira preleção. Portanto, nós teremos a primeira preleção com o pastor Matumona Mambo, que estará ensinando sobre a excelência é uma escolha. Sem mais delongas, eu convido a nossa amada irmã Amélia, que estará lendo a biografia do pastor Matumona. Quero saudar a todos os presentes com a santa paz do Senhor. A paz do Senhor, igreja! Sejam todos muito bem-vindos. Eu estou aqui para falar um dos preleitores desta tarde. Vou apresentar a biografia do pastor Matumona, com a vossa atenção. O pastor Matumona Mambo é casado com a senhora Júlia Mambo, pai de 2 rapazes, é engenheiro de profissão com mais de 24 anos de experiência e com exposição em expatriação. É ministro do Evangelho, sendo consagrado ao ministério pastoral em 2012 e posteriormente separado para o apostolado em 2018. Atualmente dirige o Centro das Nações Eleitas de Deus na Zona Verde 3, Benfica, em Luanda. É conferencista internacional com uma paixão enorme em assuntos relacionados com a liderança. É neste âmbito e com o objetivo de se capacitar permanentemente que se torna membro da Maxwell Leadership Team, com foco voltado para Speaking, Coaching e Training. É realizador da Conferência Global Leadership Summit JLS em Angola desde 2018 e visionário da Conferência de Liderança das Nações Colina, cuja primeira edição está a ser realizada neste ano. É realizador do podcast Alcançando as Nações e na Mira da Liderança, além de ser algumas vezes convidado para se debruçar sobre assuntos relacionados com a liderança na televisão pública de Angola, TPA. O pastor Matumona é um dos preletores da Colina com o tema A Excelência é uma Escolha, focalizando na excelência como um estilo de vida e uma concepção do chamado. Caros presentes, ajudem-me a receber com honras aquele que é o visionário desta grande conferência, aquele que é o responsável por estarmos aqui nesta tarde, o nosso pastor Matumona Mambo. Que responsabilidade! Amém. Agradeço muito a Deus pelas vossas vidas. Por favor, vamos sentar. Quando te apresentam assim, é muita responsabilidade. Eu acho que não vou fazer mais do que aquilo que os outros já fizeram aqui. Gostei muito do painel que tivemos aqui, foi extraordinário. Um tema incomum para as nossas palestras de liderança, falando sobre a igreja na era digital. E tal como fui apresentado, está aqui a minha esposa. Vamos saudar a minha esposa. Minha companheira no ministério. Naquela altura, quando eu fugia o trabalho ministerial, tive que conversar com ela, vamos aceitar? Ela disse, sim, vamos aceitar. Vais me ajudar? Ela disse, vou te ajudar. Só assim que eu aceitei. Amém. Muito bem. Mais uma vez, estou feliz pela vossa presença. Estamos a caminhar para o final da nossa conferência. Ainda teremos um dos anciãos do Evangelho aqui,
na nossa terra, que é o Dr. DK, que eu celebro a sua vida, celebro a vida de todos os ministros de Deus que estão aqui. Temos pessoas vindas dos Estados Unidos da América que ouviram da nossa conferência e decidiram participar. Queria saudar o nosso irmão, por favor, levante-se. Ele vive nos Estados Unidos da América. Queria saudar. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de 1 Samuel. 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Eu acho que meus óculos estão aí, né? Os meus óculos estão aí. Samuel, capítulo 16, a partir do versículo 14. Assim diz a palavra do Senhor. Tendo-se retirado de Saul o espírito do Senhor, da parte deste, um espírito maligno o atormentava. Então, os servos de Saul lhe disseram: eis que agora um espírito maligno enviado de Deus te atormenta. Manda, pois, Senhor nosso, que teus servos que estão em tua casa ou em tua presença busquem um homem que saiba tocar a harpa. E será que quando o espírito maligno da parte do Senhor vier sobre ti, então ele a dedilhará e te achará melhor. Disse Saul aos seus servos: buscai-me, pois, um homem que saiba tocar bem e trazei-mo. Que saiba tocar bem e trazei-mo. Ok? Então respondeu um dos moços e disse: conheço um filho de Jessé, o belemita, que sabe tocar e é forte e valente, homem de guerra, sisudo em palavras e de boa aparência, e o Senhor é com ele. Saul, pois, enviou mensageiros a Jessé, dizendo: envia-me Davi, teu filho, o que está com as ovelhas. Tomou, pois, Jessé um jumento e o carregou de pão, um odre de vinho e um cabrito, e enviou-os a Saul por intermédio de Davi, seu filho. Assim Davi foi a Saul, esteve perante ele, este o amou muito e o fez seu escudeiro. Palavra do Senhor. Pai, nós consagramos esse momento nas tuas benditas mãos. Senhor, usa-nos e também permita, Pai, com que a semente desta palavra possa germinar na vida dos teus filhos. No poderoso nome de Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém. Muito bem. Irmãos, o tema que eu tenho para esta tarde é: excelência é uma escolha. Diga ao seu irmão que está ao lado: excelência é uma escolha. Eu acho que, olhando para todas as intervenções que nós tivemos até aqui, eu acho que vocês vão concordar comigo que muita gente tem talento, mas pouca gente são excelentes. Tivemos várias intervenções até agora, de sexta-feira. Vão concordar comigo: há muita gente por aí que tem talento, mas nós temos realmente pouca gente com excelência, ou pouca gente é excelente. Se nós analisarmos o nosso dia a dia, e um pouco à luz do texto que nós acabamos de ler, vamos ver que a excelência por si só não é um evento, não é um evento singular, não é algo que acontece de uma forma singular. Também vamos entender que a excelência não é um título, que este irmão ou esta irmã é excelente, não é necessariamente um título. Mas vamos entender que a excelência, além de não ser uma posição, de não ser um título, também não ser evento, a excelência é uma decisão que nós precisamos de tomar no dia a dia da nossa vida. Amém? Então, repetidamente, nós podemos fazer exercícios, nós podemos trabalhar, nós podemos nos esforçar para que nós verdadeiramente possamos ser homens e mulheres de excelência. Esse texto bíblico conta-nos a história de Saul, já era rei, e tal como lemos aqui no princípio do versículo 14,
A Bíblia diz que Deus havia rejeitado Saul. Sabemos que Saul era uma pessoa respeitada também, era uma pessoa que havia feito conquistas, era uma pessoa inteligente, era uma pessoa de boa aparência, mas Deus havia rejeitado o Saul por causa da desobediência. Saul tinha sido rejeitado por causa da desobediência e por conta disso, o Espírito de Deus havia se retirado dele e havia um espírito maligno que o atormentava. Isso é muito importante, irmãos, sabermos que quando o Espírito de Deus se retira da nossa vida, nós deixamos um campo aberto para qualquer espírito fazer morada. Há um cantor que faleceu há tempos atrás, nos Estados Unidos da América, que dizia: na vida espiritual não existe zona desmilitarizada. Amém. Na vida cristã não existe zona desmilitarizada. Eu já tive a oportunidade de estar na fronteira, tanto da parte norte de Angola, como da parte sul de Angola. Nós vamos ver que nas fronteiras existe um espaço que não pertence a nenhum estado. Portanto, a tropa de Angola está aqui, a tropa da Namíbia está aqui. Há um espaço que não pertence a ninguém. É uma zona que não pertence a ninguém, não tem estado aquele espaço. Mas na vida cristã não existe um espaço assim que não é preenchido por ninguém. Ou o Espírito de Deus está nesse espaço, ou você vai deixar um campo aberto para que qualquer espírito faça morada. E foi mais ou menos o que estava acontecendo na vida de Saul. E enquanto isso acontecia, alguém dos seus servos, dos vários servos, teve uma ideia brilhante. Disse: por que quando você se atormenta, quando esse espírito que te atormenta aparece, por que nós nos chamamos a alguém que seja hábil, seja habilidoso, alguém que conheça muito bem tocar os instrumentos, de forma que quando esse espírito vier, esse pode tocar a harpa, pode tocar o instrumento, e isso vai amenizar esse espírito. Talvez eles tinham experiências antes, mas eles decidiram fazer essa sugestão. E essa sugestão que foi feita para o rei Saul pareceu-lhe bem. Mas há uma coisa muito importante, irmãos, é que eles sugeriram que o Davi, filho de Jessé, pudesse ser essa pessoa. Disseram: nós conhecemos alguém, e eles puseram as características dessa pessoa, e eu depois vou definir aqui. Disseram que se nós o trouxermos, nós cremos que ele vai conseguir amenizar essa condição em que você se encontra. Quero aqui, irmãos, dizer um pouco sobre Davi na altura. O Davi era nada mais, nada menos, senão um pastor de ovelhas. Ele cuidava das ovelhas do seu pai. Não era um rei na altura. Ele não liderava absolutamente nenhum exército. Mas havia uma coisa que havia na vida dele que despertou a atenção das pessoas que trabalhavam na corte, trabalhavam com o rei Saul: a excelência. Amém. O que significa, irmãos, que a excelência é algo visível. As pessoas vão ver. Você não precisa de se esforçar para que as pessoas possam ver a excelência que existe em ti. Faça o trabalho de casa, faça as coisas e torne a excelência como se fosse algo que faz parte da tua vida, do dia a dia. E as pessoas vão reconhecer em ti a excelência. Amém. Portanto, se há uma coisa que nós podemos entender aqui, irmãos, que o Davi não tinha títulos nenhum, não tinha grandes responsabilidades, mas, publicamente, as pessoas já o haviam coroado como uma pessoa com excelência, mesmo sem ele saber. Qual é a lição que nós podemos aprender disto aqui? Nós podemos entender, irmãos, se nós tivermos que trazer isso na nossa realidade, diríamos que muitos de nós temos mais nos preocupado em fazer as coisas bem, com excelência, quando nós somos promovidos. Mas deveria ser o contrário. Nós deveríamos ser primeiro excelentes para que a promoção viesse. Portanto, na verdade mesmo, sendo que a excelência é algo que é reconhecível, então a promoção pode vir
depois das pessoas reconhecerem a excelência que está em ti, das coisas excelentes que você faz. Amém? Nós estamos numa corrida frenética das pessoas à busca de reconhecimento. As pessoas estão a fazer absolutamente tudo para serem reconhecidos, quando tudo quanto eles poderiam fazer como plantação seria excelência. E ao fazer as coisas com excelência, o reconhecimento viria. Davi estava lá no mato, Davi estava lá no campo, a cuidar das ovelhas do seu pai, mas o nome dele estava a ser citado no palácio. Amém? O nome dele estava a ser citado no palácio. Às vezes, irmãos, quando os managers nas empresas estão a discutir sobre promoções, estão a discutir sobre mudanças de responsabilidade das pessoas ou trabalhos dentro da empresa, e você não vê reconhecimento da sua parte, às vezes o problema não é que as pessoas não te gostam, ou as pessoas estão a te perseguir, ou talvez alguém diga, olha, você não está avançando na empresa, se calhar você tem que tomar banho em Benguela, ou você tem que tomar banho em Banza Congo. Não. Tudo quanto você precisa de fazer é o quê? Faça um exame de consciência, analise muito bem a forma como você tem trabalhado, se você é um trabalhador assíduo, se você é um trabalhador que é flexível. Às vezes o manager, nós trabalhamos nas empresas, às vezes chegou a tua hora de ir para casa, você larga às 17 horas e você vive no Zango 5.000. É exatamente naquele momento que você quer ir embora que, às vezes, o teu chefe, o teu diretor vai dizer, olha, nós precisamos de terminar esse relatório. Como é que você vai agir? Às vezes, as pessoas que trabalham conosco precisam também um pouco dessa flexibilidade da nossa parte. Isso tudo faz parte da excelência. Amém? Então, é importante sabermos aqui, irmãos, que o Davi estava no campo, mas o nome dele estava a ser citado no palácio. Que Deus possa permitir com que o seu nome possa ser citado nos palácios. Amém? Que o teu nome possa ser citado nos palácios. Quero aqui rapidamente lembrar os irmãos, apesar de terem já passado aqui algumas pessoas sobre a excelência. Qual é a definição exatamente da excelência? Há várias, mas eu trouxe aqui uma definição assim um pouco curta. A excelência, irmãos, é fazer as coisas acima do padrão. Nós temos um padrão, mas nós podemos podemos fazer a excelência acima do padrão. Ser excelente significa servir além do exigido. O que é que te é exigido? Irmãos, eu fui professor durante 9 anos no Instituto Industrial de Luanda, onde dei aulas de matemática, estatística, inglês, álgebra, enfim. A minha experiência mostra que existem alunos que quando você entrega os resultados das provas e ele tira 10, ele salta-se de alegria, ele abraça o colega, ele sente-se emocionado porque tirou 10. Mas também tive experiências de alunos que tirou 18, mas ele chorou. Foi chamar o pai dele porque ele tirou 18. Você vai dizer que esse aluno é maluco. Se os outros tiraram 8, se tiraram 10, ele tirou 18, chora porque tirou 18. Isso tem a ver muito, irmãos, com a excelência. A excelência é fazermos acima do padrão. Uma vez o meu filho, o Steven, apareceu em casa, ele teve 13 valores numa prova. E eu olhei para ele, porque ele só estuda, então tem que se empenhar mais. Eu disse, Steven, eu não estou feliz com essa nota de 13 valores. E ele, para me acalmar, disse, papá, os meus colegas, há colegas que tiraram 8, há colegas que tiraram 7. Essa nota de 13 foi das melhores notas. Eu disse a ele, os teus colegas são o teu fator de comparação? Os teus colegas são o teu fator de comparação é 8 valores que eles tiveram? Então, meus irmãos, a excelência é nós fazermos além do exigido. O exigido é termos 10 para você passar, mas você luta para você ir além do padrão. Isso em todas as áreas da nossa vida. Amém?
E nós, a excelência, nós mantemos os padrões elevados. Temos que manter. Às vezes, vejam só, nós acabamos de apreciar a Ana Panzo, que esteve aqui há pouco tempo, que é uma musician que eu gosto muito. Ela faz as coisas de forma excelente. Mas também nós estamos habituados a ver pessoas que dormiu de noite, assustou, recebeu uma inspiração de música, gravou no seu telefone e foi logo gravar, foi logo no estúdio. E você, quando ouve essa música, você diz sinceramente, irmão, como é que as pessoas não vão começar a considerar os músicos seculares como sendo melhores, quando nós cristãos podemos fazer melhor? Porque nós temos um Deus de excelência. A excelência faz parte de nós por causa da natureza que é em nós. E Deus é Deus de excelência. E nós podemos ser pessoas de excelência. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, a excelência, em fruto daquilo que eu acabei de dizer aqui, nós podemos escolher, na verdade, ser excelentes ou não. Nós podemos escolher a disciplina do que a conveniência. Na empresa onde eu trabalho, você não vê, o chefe não vai ter consigo no dia a dia para perguntar o que é que você está a fazer. Mas quando você é contratado, dá-te mais ou menos uma lista das suas tarefas. Nós estamos a lhe contactar para fazer isso, aquilo. E você, no início do ano, você tem uma espécie de contrato, que você sabe que nesse contrato que você assinou com seu chefe, você vai ser avaliado em função disso. Quantos projetos você se comprometeu que você vai fazer? Significa que ao longo dos 12 meses, você assinou um contrato com o seu chefe em janeiro, e você ao longo desses 12 meses, você vai trabalhar arduamente. Mas, tal como eu disse, que você não se mantém naquilo que é o exigido. Você quer fazer além, porque o chefe vai dizer, tá bem, olha, nós concordamos isso. Você vai dizer, tudo bem. Além daquilo que nós concordamos, eu fiz isso e aquilo. Amém. É aquilo que faz com que você vai para meet expectation, para exceed expectation. Amém. É assim que você vai. Então, é importante nós sabermos que nós podemos decidir sermos homens ou mulheres de excelência ou não. Depende mesmo de nós. Amém. Agora, quero rapidamente, em função da leitura que eu fiz aqui do texto, falamos um pouco sobre de que forma, olhando à luz da vida de Davi, de identificar a excelência na vida de Davi como sendo um estilo de vida escolhido por ele. Amém? Se vocês lerem no versículo 18, o versículo 18 descreve o seguinte em relação a Davi. Diz assim, o Davi era uma pessoa que sabia tocar bem, ele sabia tocar bem a harpa, era um homem valente, era um homem de guerra, era prudente nas palavras, era de boa aparência e o Senhor estava com ele. Essa é a descrição que é feita em relação a Davi. E eu quero conversar com vocês o seguinte. O Davi estava lá no campo. Amém. E vamos notar que o Davi desenvolveu as habilidades da harpa no campo, diante das ovelhas do seu pai. Isso é um pouco em contraste com aquilo que nós no dia a dia procuramos. Porque vejam que quem era a audiência que o Davi tinha? Para quem ele tocava? O Davi não tocava para pessoas que pudessem aplaudir as suas músicas. Amém. Os cabritos não aplaudem as músicas? Sim ou não, irmãos? As pessoas sim que podem aplaudir as músicas. Nós, muitas vezes, o tempo que nós poderíamos aproveitar para, no silêncio, nós desenvolvemos as nossas habilidades, nós estamos à procura de aplausos. Nós podemos aprender de Davi que é possível nós
crescermos, desenvolvermos as nossas habilidades no silêncio, distante dos holofotes. Amém? Numa zona distante. Nós estamos aqui na Zona Verde 3, aqui é mato ainda. Mas nós decidimos desenvolver as nossas habilidades aqui nesse mato. Amém, irmãos? Eu digo isso porque já houve alguém que me disse: pastor Matumona, você aparece na TPA a falar? Não, eu te sugiro, avança mais um bocadinho lá para a estrada. Fica mais lá na estrada. Eu disse: não, mas esse povo também precisa de nós. Deus nos trouxe aqui porque Deus quer que nós possamos influenciar a vida desse povo. Amém, irmãos? Então, vimos que o Davi desenvolveu as suas habilidades. É um ponto muito importante. Enquanto não havia holofotes, enquanto não havia aplausos, ninguém estava lá, os cabritos só lhe olhavam assim. Ninguém poderia lhe aplaudir, mas mesmo assim, todos os dias ele desenvolveu as suas habilidades a ponto. E eu pergunto, mas esses homens do rei Saul, onde é que souberam que ele era habilidoso na harpa? Irmão, cuidado, tenha muita atenção, que mesmo que você não saiba, há muita gente por aí que te observa naquilo que você faz. Há muita gente que observa aquilo que você faz. Esses homens, mesmo o Davi tocar a harpa lá no pasto, a cuidar das ovelhas do seu pai, o eco da excelência chega até aos corredores do palácio. E as pessoas vão reconhecer isso. Louvado seja o nome do Senhor. A outra coisa que nós podemos identificar aqui no versículo 28 e do versículo 18, fala de que o Davi era valente. Uma das características que foi reconhecida é a valentia de Davi. Enquanto eu estava a meditar nisso, eu disse, eu creio que quando o Davi, naquele cenário da luta com Golias, apareceu diante do rei Saul a dizer que um dia apareceu um leão para matar as ovelhas do meu pai. Eu peguei o leão, cafriquei e matei com a minha própria mão. Provavelmente para Davi, se calhar era novidade que ele estava a dizer ao mundo. Mas haviam pessoas que sabiam que ele era valente. Amém? Haviam pessoas que sabiam que ele era valente. Ele nunca havia comunicado isso a ninguém. Talvez era a primeira vez que ele dizia às pessoas que ele havia matado um urso. Mas havia reconhecimento dentro do palácio. As pessoas levaram a notícia que havia um valente. Porque, irmãos, quem é valente, afinal? Quem é valente? Uma pessoa com coragem, uma pessoa com valentia, alguém de, sem medo, resolver ou enfrentar situações. E as pessoas sabiam disso, sem eles saberem que as pessoas sabiam disso. Amém? As pessoas também sabiam que Davi era um homem de guerra. Era alguém que poderia lutar. Vou pular aqui. Prudente nas palavras. Amém. Era prudente nas palavras. Essa característica de nós sermos prudentes nas palavras é uma característica muito importante também para a excelência, irmãos. Você pode ter talento, você pode ser alguém que faz coisas extraordinárias, mas quando você não é prudente nas palavras, você vai estragar relações. Você vai destruir relações. Relações que poderiam ser preciosas para ti. Você vai destruir essas relações se você não for prudente nas palavras. E as palavras, irmãos, têm uma força muito extraordinária de destruir relações, de destruir vidas. Então, vejo isso como uma das características importantes para a excelência. Boa aparência. Aqui diz que ele era homem de boa aparência. Nós estamos aqui a falar para os líderes aqui presentes. Irmãos, eu acredito que os líderes precisam de ter uma boa aparência. Às vezes, as pessoas vão te avaliar só mesmo pela tua aparência. Amém. Às vezes, nas entrevistas de emprego,
aparece alguém, muita gente quando vai numa entrevista de emprego, vai lá com a cara de pena, para as pessoas terem pena dele. Não, as pessoas não vão ter pena de ti, as pessoas querem a tua competência e a tua postura. Existem pessoas que foram promovidos nas empresas por causa da sua aparência. Este aqui pode ir na reunião, pode ir nos representar numa reunião por causa da sua aparência. É muito importante. Não se desleixe. Não pode se deixar desleixar. Eu entendo que a excelência ela é um pacote completo, incluindo a aparência. Nós temos que nos apresentarmos bem. É importante. Um sumário rápido em relação a isso. O Davi ainda não era rei. O Davi não tinha nenhuma posição no reino. Mas o Davi já havia desenvolvido a excelência. Ele não esperou ser rei para desenvolver a excelência, mas a excelência já estava com ele, bem incutida nele, desenvolvida no dia a dia. E quando ele foi depois à posição de rei, a excelência já fluía normalmente. Então não espera você receber um cargo, não espera você ser promovido, não espera absolutamente reconhecimento quando você ainda não desenvolveu a excelência na tua vida. E o trabalho que nós estamos a fazer, que é o trabalho de Deus, requer que nós possamos desenvolver o espírito e a atitude de excelência. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Quero falar de 3 pontos principais que eu posso entender aqui da excelência na vida de Davi. Primeiro ponto que eu quero falar aqui da excelência que nós podemos identificar na vida de Davi, vamos ver que a excelência é resultado de preparação. Amém. A excelência é resultado de preparação. Davi aprendeu a desenvolver, conforme já disse, as habilidades de tocar a harpa fora dos holofotes, conforme já disse. Não tinha plateia absolutamente nenhuma. Portanto, nós podemos entender que a excelência começa em estações escondidas. Ninguém está a te ver, ninguém sabe o que é que você está a fazer, e lá a excelência vai se desenvolvendo. No privado vai se desenvolvendo. Amém. O segundo ponto que nós podemos olhar à luz da vida de Davi é que a excelência na vida de Davi estava nas suas habilidades. É importante, irmãos, lembrar que a habilidade não surge por acaso. Quando nós vemos uma pessoa como o Dr. Decá, com a habilidade de pregar a palavra, isso não é uma coisa de dia para a noite. Não é uma coisa de dia para a noite. É algo que foi sendo desenvolvido ao longo do tempo. Se esforçando, sem saber muitas vezes quando ele está preparando uma pregação, quantas Bíblias ele abre para preparar uma pregação. Há pessoas que quando está preparando uma pregação, ele tem logo 5, 6, 7 Bíblias. E há pessoas até têm que ir, inclusivamente, na Bíblia original, ler o grego, para entender o que a origem dessa palavra significa. Irmãos, a excelência desenvolve-se, a habilidade desenvolve-se. Nós temos uma figura, hoje é uma figura mundial, muito conhecido, que é o Cristiano Ronaldo. O Cristiano Ronaldo é alguém, para as pessoas que coabitam com ele nos clubes onde ele passou, dizem que é uma pessoa altamente disciplinada em relação ao treino. Significa que o treino começa às 9 horas, ele já está lá às 7 horas, está a treinar. Havia um jogador que disse que uma vez disse: não, eu tenho que chegar mais cedo que o Cristiano Ronaldo hoje. Então ele acordou às 6 horas, foi logo no lugar de treino, encontrou que o Cristiano já estava lá, tinha madrugado. E ele fez isso umas 2 vezes, ele estava lá.
O problema não era esse só, o problema é que era depois do treino, todo mundo tinha pressa de ir embora, mas ele ficava lá para treinar sozinho, desenvolver as habilidades, irmãos. Então nós temos que saber que as habilidades são desenvolvidas. E na medida que nós vamos treinando, vamos exercitando, vamos nos esforçando, nós vamos ser cada vez mais habilidosos. Louvado seja o nome do Senhor. As coisas não acontecem por acaso. Nós podemos entender que afinal, nós podemos ser excelentes de forma intencional. Por isso é que nós temos aí como nosso tema, a excelência é uma escolha. Intencionalmente eu posso decidir ser excelente ou não. Eu posso ser uma pessoa que deixa as coisas andar. Deixa as coisas andar. Vejo uma coisa e deixo andar. Ou posso escolher ser uma pessoa que vejo uma coisa que não está no lugar certo e eu ponho a coisa no lugar certo. A nossa experiência na nossa casa, por exemplo, os meus filhos sabem que se uma coisa não está no lugar onde devia estar, eles têm que tirar dali. Se você estiver a passar e você ultrapassar uma coisa que está no lugar onde devia estar, você vai se ver comigo. Amém. Eles já sabem disso. Então nós podemos desenvolver isso com os nossos filhos, nós podemos desenvolver isso com as pessoas que nós lideramos nas nossas congregações. Afinal, existe um ditado que diz que a igreja reflete o pastor dele. Se nós olharmos para uma igreja, nós vamos ver que nessa igreja, o reflexo da igreja tem a ver com o pastor. Se o pastor for preguiçoso, a igreja vai ser preguiçosa. Amém. Então, a igreja é o reflexo do seu pastor. Outro ponto em relação à vida de Davi, vamos ver que a excelência de Davi estava no seu caráter. Terceiro ponto. A excelência de Davi estava no seu caráter. A Bíblia diz, naquilo que nós lemos, que ele era prudente em palavras. Isso faz parte de caráter. Amém. Ele era prudente em palavras. Não tirava palavras por tirar. Toda palavra que ele tirava tinha que ser muito bem medida. Sabendo que essa palavra vai ferir, essa palavra vai destruir, essa palavra é construtiva ou não. Nós que somos líderes, pastores, temos que saber que o púlpito é um lugar que dá vida, não é? Nós transmitimos vida. Temos que ter muito cuidado relativamente ao tipo de palavra que sai da nossa boca. Isso não significa que você, às vezes, não fica frustrado. Você pode estar frustrado, mas é aconselhável até que, se a tua frustração for levada no altar, e essa frustração pode trazer palavras que venham destruir em vez de trazer bênção, é melhor você não ir para lá. É melhor até você dizer, irmão, por favor, cubra-me, porque eu não estou em condições de ministrar a palavra, quando você sabe que as tuas palavras podem sair azedas, podem destruir. Seu caráter. A excelência no caráter requer que nós sejamos pessoas confiáveis. Há pessoas que não são confiáveis, irmãos. Amém. Ontem o pastor estava aqui a dar um exemplo. Quando ele dava esse exemplo, eu disse, afinal também... Não é só com ele, também já aconteceu comigo. Eu uma vez fui, na verdade, ministrar numa igreja. Quando vou para uma igreja ministrar a palavra, eu não vou para uma igreja, vou ministrar a palavra, com a expectativa que ele me dê alguma coisa. Mas eu aprendi que, mesmo que seja 200 kwanzas que eles quiserem me abençoar, vou receber. Amém. Mesmo que seja 200 kwanzas que eles... Porque eu já me deram 200... Eu já fui numa igreja que me deram galete. Imagine que eu comecei, fui lá ensinar das 9 até as 12 horas, no final me deram galete. Mas numa igreja eu fui, durante o culto, o pastor, a ministração, julgo que foi boa, porque quando o pastor chamou para as pessoas abençoarem
o pregador, e parece que a igreja se levantou toda. A igreja levantou, deu, tá. Até hoje eu nunca vi isso, irmãos. Ele só me diz, vai na paz do Senhor. Eu disse amém. Para mostrar, irmãos, que há alguma coisa de caráter na vida dessa pessoa. Amém. Embora que você não vai com expectativas para isso, mas quando você vê este tipo de comportamento, você diz que essa pessoa não tem caráter. Há falta de caráter na vida dessa pessoa. Amém. Então, muitos líderes têm talento, mas poucos conseguem combinar o talento com caráter, com a integridade. É difícil. Ele é bom e talentoso, o céu cai quando ele começa a pregar, mas a integridade na vida dessa pessoa não está presente. Amém? Meu tempo está a terminar. Dizer que, olhando para a vida de Davi, podemos ver também que a vida de Davi havia excelência no serviço que ele prestava. Havia excelência no serviço que ele prestava. Havia uma satisfação do rei Saul pelo trabalho que ele estava a prestar. Não é só como tocador de harpa, mas nós também sabemos como um comandante do exército. Aliás, uma das coisas que trouxe problemas para o Davi com Saul foi exatamente o reconhecimento das mulheres em relação a resultados no campo militar. Então, ele fazia as coisas com excelência no seu serviço. Minha pergunta para si nesta tarde: como você tem feito o trabalho que Deus te deu? Porque nós somos mordomos. Como você tem feito o trabalho de Deus? Eu costumo dizer que às vezes nós confundimos excelência com zelo. O zelo é você fazer o trabalho muitas vezes com toda a força, etc. Mas às vezes quando você faz o trabalho sem um planeamento, o trabalho pode não sair muito bem. Não é excelência. O zelo não é significado de excelência. A Bíblia nos fala da história de Moisés. Moisés estava no deserto. Uma pessoa que se dedicava a dirigir o povo de Deus. Aí aparece o Jetro a visitar o Moisés no deserto, onde eles estavam acampados. E o Jetro decide observar a forma como Moisés trabalhava. E o Moisés trabalhava de forma zelosa. Acordava desde manhã, ia para o seu lugar e trabalhava arduamente. Ensinava o povo, julgava as pessoas, fazia tudo, profetizava, fazia tudo. Mas no final do dia, ele não tinha tempo para a sua família. E a Bíblia diz que o Jetro, no final, chamou o Moisés, disse: Moisés, espera aí, alguma coisa não está certa aqui. Por que você não levanta no meio do povo homens capazes de liderar 1000 pessoas, 100 pessoas, 10 pessoas? Por que você não faz isso? E ele aceitou este conselho, e a Bíblia diz que houve alívio no trabalho que ele estava a fazer. É importante, irmãos, meus amados líderes estão aqui presentes, saberem que Deus te levantou, Deus deu-te uma visão, e Deus trouxe pessoas para que essas pessoas possam te ajudar a desenvolver, a levar adiante essa visão que Deus te deu. Você pode morrer muito cedo e vai no céu mesmo, mas vai muito antes do que o desejo de Deus. Você vai no céu, mas você vai muito antes do tempo que Deus permitiu, porque você não está a usar os recursos que Deus disponibilizou para si. Isso faz parte da excelência. Como é que você é o único que prega durante o ano todo? Há um pastor que eu convidei. Esse pastor está numa das províncias de Angola. Eu disse: olha, venha participar na conferência. Disse: eu não posso participar na conferência porque vi no vosso calendário que a conferência vai decorrer até no domingo.
E eu não posso faltar no domingo na minha igreja. Eu disse, oh, como assim? Disse, não. Eu não posso faltar. Deus me mostrou. E quando a pessoa diz que Deus te mostrou, você fica frio. Disse que Deus falou comigo. E eu estou há 10 anos que eu nunca faltei um dia, num domingo, na igreja. E eu lhe perguntei, e você não tira férias? O doutor de cá tira férias. Ele quebrou as suas férias para vir aqui. Eu disse, você não tira férias? Disse, eu tiro férias, mas só tiro férias no dia de semana. Eu tiro férias, mas quando chega sábado, eu tenho que acabar com as minhas férias, porque eu tenho que estar no domingo na igreja. Eu disse, olha, você tinha uma grande oportunidade para você aprender, porque nós temos um tema na nossa conferência, vamos falar sobre a saúde e o ministério. Para nós vermos, irmãos, que o ministério que Deus nos confiou só será desenvolvido através desse corpo físico. E se esse corpo físico não tiver saúde, você não vai conseguir desenvolver o ministério. Cuida bem da tua saúde, irmão. Cuida muito bem da tua saúde. As pessoas estão consigo. Prepare essas pessoas. Invista nessas pessoas. Eu sei que muitas vezes nós fazemos investimento nas pessoas, as pessoas saem ingratas. Eu sei disso. Mas isso não pode inibir que nós possamos continuar a apostar nas pessoas. Até quando nós acertarmos. Amém. Nós temos que continuar. Vamos ficar desiludidos. Vamos ficar desapontados. Mas nós vamos acertar. Vai chegar um determinado momento que nós vamos acertar. Amém? Então, a excelência no serviço é algo que nós precisamos para nós desenvolvermos a obra do Senhor. Amém? Quero terminar para dizer que, além do exemplo de Davi, nós temos também um grande homem na Bíblia que nos dá lições muito importantes sobre a excelência. A Bíblia diz no livro de Daniel, capítulo 6, versículo 3, que o Daniel tinha feito diferente dos outros presidentes e sátrapas na Babilônia, porque havia nele espírito de excelência. O espírito de excelência em nós é algo que vai permitir com que nós possamos nos distinguir das pessoas. O Daniel encontrava-se num lugar pagão. Era um lugar pagão. E ele serviu esse governo pagão. Num lugar onde a cultura era completamente diferente da cultura dele. As diferenças eram enormes. E havia muita pressão para ele fazer, pressão política, diria, para ele poder se curvar diante das exigências daquele momento. Mas se nós olharmos a história de Daniel, vamos ver que o Daniel em nenhuma forma, de uma maneira, deixou de manter a sua disciplina. Às mesmas horas, o Daniel se curvava para fazer a oração. Amém. Às mesmas horas se curvava para fazer a oração. O Daniel era consistente naquilo que ele fazia. A consistência, irmãos, é algo que é muito diferenciado para aquele que quer caminhar no trilho da liderança. Se você não for consistente, hoje você diz uma coisa, amanhã diz outra coisa. Hoje você faz uma coisa, amanhã faz outra coisa. Dificilmente você vai conseguir verdadeiramente exercer ou levar uma vida de excelência. Eu quero terminar para dizer para os irmãos que, ao sair daqui, nesta tarde, nesse lugar, procura que a excelência faça parte da sua vida. Porque é possível que, se nós escolhemos a excelência, nós podemos fazer a diferença na nossa geração. Que Deus possa te abençoar. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor.
Vamos baixar as nossas frontes e vamos orar pela palavra. Pai, nós te damos graça e louvor, porque o Senhor é bom. Obrigado, Rei da Glória, pelo tempo que estivemos aqui a aprender sobre a sua palavra. A excelência é uma escolha. Rei da Glória, nós pedimos a Ti para que no nome de Jesus, que nós acabamos de ouvir, possa de facto crescer fruto nos nossos corações. Te demos graça e louvor, assim pedimos.